apóstolo que a gente conhece, né? Nem era pastor, era obreiro ainda. Era pastor pra gente, né? A gente chamava de pastor, mas era obreiro. E naquela época eu cheguei aqui aos cacos. Todas as áreas da minha vida. Uma área que eu podia falar não. E eu me lembro. Eu acho que nas primeiras semanas que eu vinha no culto, eu não conseguia nem ficar sem chorar. Eu chorava da hora que eu pisava dentro da garagem até a hora de ir embora. Eu chorava o tempo todo. E ali Deus falava muito comigo. Parecia que Deus tinha reservado ali aquele momento só para falar comigo, sabe? Ele me trazia ali no culto, falava tudo que estava acontecendo comigo e eu saía leve. E desde o primeiro dia que eu pisei no ministério, Deus começou a trabalhar na minha vida, começou a me fazer viver milagres, coisa que eu nunca tinha vivido já em outras igrejas, porque eu já tinha aceitado Jesus há um tempo atrás, né? E eu não conhecia o Espírito Santo. Aqui eu conheci o Espírito Santo, comecei a ter experiência com ele, comecei a viver coisas grandes com ele. E eu lembro que assim, Deus realizou muitos sonhos na minha vida, desde que eu vim para cá. Muitos sonhos, coisa que só existia dentro da minha cabeça, que às vezes eu achava que nem ia acontecer. Mas um dos meus sonhos, que para alguns pode ser coisa boba, né? Descer as águas. Mas no ministério que eu frequentava, o meu pastor ele me paralisava. Toda vez que eu falava que eu queria descer as águas, ele falava que não. Eu tinha que esperar Deus tratar com o meu noivo primeiro, na época, né? Meu marido. Tratar com ele primeiro. Quando ele viesse para Jesus, ele ia descer as águas, eu ia junto. E Deus estava me chamando já. Eu sentia que já era chegado o tempo, estava me paralisando. E quando eu cheguei aqui, o apóstolo, a primeira coisa que ele fez foi me incentivar. Me incentivou a descer as águas. E eu me batizei, eu senti aquela alegria dentro de mim. E eu comecei a viver coisas grandes com ele. E a partir disso, através da minha vida, meu noivo veio também, meu marido veio também. Muitas amigas minhas também que estavam no mundo, que viviam no mundo comigo aí na bagunça, vieram para Jesus também, aceitaram Jesus. Algumas delas se tornaram obreiros da casa do Senhor Jesus. E aí eu comecei a viver as coisas de Deus, coisas grandes de Deus. E aí um tempo se passou. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo acerca do casamento. Ele queria que eu me casasse. E toda vez que o Espírito Santo falava comigo, filha, vai chegar da hora, eu quero que você case. Eu falava, Senhor, eu sou muito nova ainda, vou casar agora. Não, vou esperar mais um pouquinho, eu sou muito nova. Eu cheguei aqui no ministério, eu acho que eu tinha 17 anos. Eu falava, não. Aí eu ficava enrolando. Filho, eu quero que você se case. Aí eu, pai, mas eu não tenho casa. Não tenho móveis. Não tenho nada. Eu tinha um copo para colocar dentro da casa. Casa que eu nem tinha. Eu falava, Senhor, mas eu não tenho nada. Não tem como eu me casar agora. E aí ele continuava falando. Ele falava que se eu obedecesse, ele ia trazer a existência. E eu retendo dentro de mim, né? E nisso, eu pensava que Deus ia trabalhar de uma forma. E ele trabalhou de outra totalmente diferente. Porque eu já tinha começado a construir a minha própria casa, minha casa própria. Só que nisso parece que não ia. Eu estava ali construindo, investindo dinheiro e parece que não ia. E eu estava esperando aquela casa se materializar para eu poder fazer a vontade de Deus. Eu tinha falado outra coisa para ele. Falado, filho, eu quero que você case primeiro. Tem coisa que só vai acontecer na sua vida depois que você casar. E aí um belo dia, no final de um belo culto, a bispa me chamou de canto, teve uma bela conversa comigo. Naquele dia eu saí da igreja decidida. Eu falei, não, Senhor, agora eu vou casar. Agora, realmente, eu preciso casar. É chegado o momento. Aí eu cheguei no amor, conversei com meu noivo, falei, amor, tá. Ele, mas a gente não tem casa, a gente vai morar de aluguel? Como a gente vai fazer? Eu falei, eu não sei como Deus vai fazer. Mas Deus mandou. E se Ele mandou, Ele garante. A gente fez uma loucura, né? Para o mundo é loucura. A gente foi no cartório, sem contar nada para ninguém. A gente foi no cartório, marcou nosso casamento para daqui a 20 dias. Sem ter casa, sem ter móveis, sem ter R$1 no bolso. Para não dizer para vocês que eu não tinha dinheiro nenhum, eu tinha o dinheiro de pagar o cartório só para casar. Que na época eu acho que era R$300, alguma coisa assim. O valor só de pagar, pronto. Pagar, casar, a gente vai fazer o que Deus mandou. Para onde a gente vai morar, eu não sei. E aí, a partir desse dia que a gente deu o primeiro passo para Jesus, as coisas começaram a se materializar. Começou a aparecer coisa de onde a gente nem imaginava, através de pessoas que a gente nem imaginava. Deus começou a abençoar a gente grandemente. E
E aí eu falei, pronto, a minha maior preocupação era a casa. Eu não queria morar de aluguel. E aí Deus deu estratégia, que na minha casa, em cima da laje, ali era uma laje com um banheiro só. Eu olhei, eu falei, eu vou morar aqui. Não tinha nada, a gente não tinha piso, não tinha parede, não tinha cômodo, não tinha nada. Aí eu peguei e falei pro meu pai, pai, a gente vai casar. Aí ele, você vai casar quando? Eu falei, daqui a 20 dias e eu vou morar na laje. Sem ter nada, gente. E aí ele falou, você vai casar? Eu falei, eu vou casar. Aí nisso, Deus operou um milagre, assim, falar pra vocês. Porque no dia que eu me casei, gente, já tinha parede, já tinha chão, já tinha piso, tinha pia, tinha encanamento, tinha tudo, gente. Eu me mudei pra dentro da minha casa. Eu tinha todos os móveis, minha casa mobiliada, não faltava absolutamente nada. Eu ganhei máquina de lavar, eu ganhei sofá, eu ganhei cama, eu ganhei armário, eu ganhei TV, eu ganhei tudo, não faltava nada na minha casa. E foi coisa assim, muito além do que eu pedi para Deus, porque eu imaginava que eu ia mudar ali, no máximo eu ia ter uma cama ali para dormir, um fogão para cozinhar. Ia lavar a louça na área de serviço do lado de fora. E Deus fez infinitamente mais. E aí Deus começou a trabalhar e realmente, quando eu obedeci, Ele começou a fazer coisas ainda maiores. A gente continuou firme na casa de Deus, continuou fazendo a obra. E nisso, a gente parou de construir a nossa casa, né? Meio que se acomodou. E aí, quando a gente casa, normalmente as pessoas veem, né? Casou, e agora? Quando que vai vir o neném? Para Deus assim, Senhor, o Senhor sabe o que eu passo dentro da minha casa, porque só a gente sabe o que a gente passa no dia a dia, nosso esposo, né, dentro do nosso lar. Eu falava para Deus, Senhor, eu quero que quando eu for ser mãe, porque sempre foi meu sonho ser mãe, mas as irmãs sabem quando vinham em mim dar, neném, eu já ficava 5 pés atrás. Eu falava para Deus, eu quero que quando chegar a hora o Senhor fale diretamente comigo. Eu não quero que o Senhor use ninguém, eu quero que o Senhor venha até mim e fale comigo, filha, chegou a hora. Porque eu não queria sofrer. Porque no estado que eu estava, eu sabia que eu ia ter um filho, eu sabia que eu ia sofrer sozinha. Ia ter muito apoio da parte dele. E aí, assim, correram os anos. E aí eu falava também outra coisa para Deus. Eu falava, Senhor, eu achava assim, 25 anos era a idade perfeita para ter filho. Não sei de onde eu tirei isso, na minha cabeça. Eu achava. Eu falava, Senhor, quando eu estiver lá para os meus 25 anos, eu já quero estar na minha casa própria. Eu quero estar com o meu carro na garagem, porque aí já vai ser mais confortável. Aí sim, né, o Senhor pode mandar um neném, assim, pra gente. Mas assim, eu falava com Deus, mas eu não imaginava que Deus ia fazer dessa forma. E aí, quando foi final de 2019, Deus começou a mexer, assim, fazer um rebuliço, né? E ele entregou um carro, assim, praticamente na nossa mão. O ex-patrão dele, do meu marido, falou assim, olha, eu tô com um carro aqui e eu não tenho onde guardar, porque eu comprei outro carro e não tenho garagem. Então fica aqui com você, quando der pra você pagar, você paga. E a gente pegou o carro sem R$1, sem dinheiro nenhum. Aí ele passou o carro, né, pro meu nome, no caso, e já tinha um carro na garagem. Senhor, tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí esse carro foi uma bênção de Deus na nossa vida, porque ele passou o carro, falou que ia querer um valor, mas na verdade ficou por um valor muito menor. A gente pagou em menos de um ano o carro, a gente nem sentiu. Nem sentiu. Né? O carro estava lá na garagem. E Deus começou a falar comigo. Começou a falar comigo através da palavra. Começou a falar comigo através de pessoas, falando que eu tinha que tomar posse daquilo que era meu. Aquilo que ele me entregou, eu tinha que receber. Isso já minha casa. A casa está lá parada. Já estava, 3 anos parada a obra. Faltava só o acabamento, coisa pouca. Não conseguia colocar em prática. E aí, nisso, a gente falou, não, vamos voltar, vamos retomar aqui a obra da casa. A gente vai terminar essa casa, em nome de Jesus. E aí, a gente começou
voltou a construir lá, fazer o que tinha que fazer. E aí eu fiz um voto com Deus, de amor. Carta de amor. Carta de amor. Eu falei para Deus que a gente tem que pedir, saber pedir direito, né? Falei, pai, até o Natal eu quero estar dentro da minha casa. E eu fiz um voto com ele. Eu estava trazendo no altar. Toda Santa Ceia eu trazia no altar. Fiz um voto com ele de R$50. Falei, Senhor, até o Natal eu quero estar dentro da minha casa. E, gente, não tinha fiação elétrica. O banheiro não tinha reboco nos outros cômodos. Mas o banheiro não tinha reboco. Não tinha comprado nenhum acabamento. Isso, não tinha nada. Estava só no reboco assim, o resto da casa e faltava todo o resto. E isso eu acredito que foi assim, mais ou menos no mês de junho, julho. Estava perto do Natal. O Natal estava chegando. Eu falei, Senhor, eu quero tanto. E aí a gente começou, eu e o meu marido trabalhando, mas mesmo assim é difícil, né? A gente sabe que material de construção, essas coisas, é caro. E aí meu pai chegou um belo dia em mim, aí ele falou assim, ó, a gente precisa colocar o piso na casa. Sexta-feira você tem dinheiro para pagar o pedreiro e pra gente ir lá comprar o piso? Falei, olha, pai, hoje eu não tenho dinheiro não, isso era na segunda-feira, eu não tenho dinheiro não, mas sexta-feira eu vou ter. Gente, até sexta-feira eu não ia ter salário, meu marido não ia ter salário, eu não sei de onde que eu tirei isso. Na hora o Espírito Santo me impulsionou a falar, mas aí depois eu falei, meu Deus, sexta-feira eu não vou ter dinheiro, e agora? Mas eu falei, eu criei, né? Eu creio que o senhor vai fazer alguma coisa. E aí, nisso, na segunda-feira. Chegou terça, quarta, quinta-feira à noite. E nisso, na sexta-feira, de manhã, eu tinha que ir lá na Casa São Pedro para comprar o piso e tinha que estar com o dinheiro na mão para pagar o pedreiro. Aí eu falei assim para Deus, antes de vir para eu falei, eu creio que não foi de mim que eu falei aquilo. Eu creio que você vai preparar. Eu vou descansar o coração. Meu coração fica em paz. Eu vim para o culto, louvei ao Senhor, adorei. Aí no final do culto, uma irmã, a gente nem conversa muito, assim, não tem muita intimidade. Ela chegou em mim de canto e falou, olha, Deus mandou eu te entregar. Entregou algo na minha mão. Aí eu fiquei... Aí naquela hora meu pensamento foi correr pro banheiro, senão eu ia chorar na frente de todo mundo. Aí eu corri pro banheiro, abri a mão. Tinha o que eu precisava ir além ainda. Eu chorei tanto, 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 que eu saí do banheiro, todo mundo... Que foi, tia Ali? O que tá acontecendo? Aí, nada. Meu marido tava junto, não tava entendendo nada também. Eu não fiquei contente por conta do valor, por conta do dinheiro, mas eu fiquei contente porque eu falei com Deus antes de sair de casa. Antes de sair de casa, na hora que eu cheguei aqui, Deus trouxe a existência. E aí, eu indo embora, aí o Pedro, que foi, amor? O que tá acontecendo? Aí eu, Deus preparou, amor, Deus preparou. Aí no outro dia, na sexta, a gente foi lá na São Pedro. Escolhi do jeito que eu queria, assim, do meu sonho, sabe? Quando você sonha com algo. Eu estava sonhando tanto com essa casa, gente, você não tem noção. Eu comprei as pedras da parede da cozinha do jeito que eu queria, do banheiro do jeito que eu queria, o piso do chão do jeito que eu queria. Deu o dinheiro de pagar o pedreiro e ainda sobrou, para você ter noção que quando Deus faz, Ele faz além do que a gente pede. E aí, tá pensando. E quando foi... Aí eu tive a Deus, né? Tal. Quando foi no 24 de dezembro, a gente se mudou. Véspera de Natal. Deu tudo certo, a gente conseguiu se mudar, porque meu marido, não, vamos se mudar depois, tem uma semana aí, agora vem as festas. Eu falei, não, a casa tá pronta. Fiz um trato com Deus, a gente vai se mudar. Mudou na véspera de Natal. Ainda fizemos churrasco lá na véspera de Natal, já usufruí daquilo que Deus deu. Gente, foi maravilhoso. Eu acordava assim na minha casa, sabe, na primeira semana, eu acordava e falava, meu Deus, eu tô vivendo o meu sonho, aquilo que eu pedi pro Senhor. É maravilhoso você poder estar num lugar ali que você investiu o suor do seu trabalho, sabe? Você trabalhou ali, nossa, melhor coisa. E aí tá, e nisso Deus já tinha entregado o carro, já tinha entregado a nossa casa. E eu ainda meio assim, né, com o coração meio assim, porque Deus não tinha falado ainda. Deus não falou nada.
ver. E aí, no começo do ano, no começo do ano, eu vim para um culto nesse dia. A prima minha tinha falecido, aos cacos. Sabe aquele dia que você vem pro culto arrastada? Eu só vim mesmo porque o clima lá na minha casa, no meu quintal, estava horrível. Eu vim aqui. E aí eu nem imaginava que ia ser naquele dia que Deus ia falar comigo. Eu cheguei e sentei lá no fundo. E aí Deus começou a falar comigo. Que eu pisei aqui, Deus começou a falar comigo. Falou assim, filha, você tá vendo o que aconteceu, a situação que aconteceu? Porque, assim, eles planejaram tudo. Prima e o meu planejaram tudo. Eles terminaram a faculdade primeiro, compraram um carro primeiro, esperaram terminar a casa primeiro. A gravidez dela foi toda planejada. E ela não teve tempo de desfrutar com a filha dela. A filha dela, ela deixou com 1 aninho. Não teve tempo de desfrutar. E aí Deus estava falando no meu coração. É melhor, filha, você obedecer, fazer no meu tempo, no tempo que eu quero. E chegou a hora. Aí eu falei, pai, chegou a hora. Falou, chegou a hora. Agora eu quero que vocês entreguem para mim. Aí, porque assim, ele continuou falando muitas outras coisas, mas estava dentro do meu coração, falando. No final do culto ainda, Deus usou uma irmã. Falou, olha, pode despreocupar seu coração, que vocês não vão ter falta de nada, não vai faltar nada. Amém. Meu marido, Deus falou. Certeza? Ele achou estranho eu falar isso pra ele. Eu quero. Aí ele, tem certeza? O que mais fugia, né? Ele já queria antes. Eu tenho certeza, Deus falou. E quando Deus fala, a gente pensa assim. Deus falou num dia, ele falou o que quer, mês que vem eu vou estar grávida. E não. Ai, aí eu recebi aquela palavra, no próximo mês eu já estava com o meu teste de gravidez comprado, eu já estava fazendo 1000 planos na minha cabeça, coisa que antes eu não queria, e aí agora eu já estava desejando assim, todo o meu coração. E aí fiz o teste negativo. Deus falou, Deus acabou de falar comigo o que ele queria, ele confirmou, falou e confirmou a palavra dele. Assim, comprei outro teste. Cédula, comprei outro teste. Falei, não. O sim de Deus eu já tenho, porque ele já falou comigo. Vou esperar no Senhor. Aí nisso passaram-se 2 meses, 3 meses, 4 meses. E o tempo foi passando e todo mês era uma frustração, uma decepção quando eu vi o negativo ali. Ninguém sabia que eu estava tentando porque eu não tinha falado pra ninguém. Pra mim. E aí, culto, eu fui lá no centro. O apóstolo chamou a gente lá na frente. Aí ele começou a falar tudo que estava dentro do meu coração. Não tinha falado nunca, não tinha comentado nunca, nem com ele, nem com a bispa, nem com ninguém aqui da igreja. Tanto nenhum. Já tinha falado para Deus. E aí foi traga a existência ali, ele começou a falar. E aquele desejo já estava se apagando no meu coração. Porque vem a frustração, né? E aí eu falei, não, pai, eu vou confiar. Eu vou confiar. Aí vinham pessoas, sabe? Nossa, você tá casada já há tanto tempo. Será que você não tem algum problema? Sabe, alguma coisa assim? Café? E aí passou-se um tempo. Aí eu falei, Senhor, eu vou descansar o meu coração. Aí foi quando eu descansei de verdade, porque até então eu não tinha descansado. Eu tava ali já esperando a expectativa. Falei, Senhor, eu vou descansar meu coração. Ó, eu entrego nas tuas mãos. A partir de hoje eu não vou ficar mais habitolada com isso. E eu descansei. Eu lembro que eu viajei, tava de férias. Fui passear. De nada. Aí teve o Yom Kippur aqui, eu vim no Yom Kippur. Aí eu lembro que a gente fez uma cartinha pra Deus, né? Tinha o meu pedido número 1. Era um filho. Eu falei, Senhor, o filho que o Senhor prometeu pra mim, eu vou receber esse ano. Os irmãos me perdoam. E aí eu lembro
pedi. Foi o pedido número 1 da minha carta. Eu pedi. A Tiffany pediu. A Gabi pediu também. Você falar com... Elas falaram que elas colocaram na carta dela: Senhor, dá o bebê da tia Li. E nisso eu já tava grávida e eu nem sabia, irmão. Eu já tava esperando a minha filha. Passou o Yom Kippur uns dias, eu comecei a sentir umas dores. E aí, no médico, preocupada de alguma coisa, olhou assim pra minha cara, ela tá sentindo uma menstruação. Eu nem lembrava, porque realmente eu tinha entregado na mão de Deus. Porque no começo estava contando os dias. Doutor, eu não lembro. Aí ele falou: você vai fazer o beta. Fiz desacreditada também. Eu falei: a vida, porque o tempo todo. Não foi fácil, a gravidez inteira foi uma luta. Eu vou falar pra vocês se foi fácil, não foi. Eu enjoei os 9 meses. Tive que tomar insulina, 6 injeções de insulina por dia. O braço tudo furado, tudo roxa. Não podia sair sozinha, porque se eu saísse sozinha, eu podia desmaiar por aí, minha visão apagava tudo. Foi horrível. Foi uma luta pra gerar promessa. Vou falar pra vocês, do dia que ela nasceu até hoje, só alegria na minha vida. A minha recuperação de parto foi uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. E ela tá aí cheia de saúde. Esse é meu testemunho.